se eu te falar que o Fog Nelson não morreu em Demolidor Born Again? Vamos aqui nesse vídeo para todas as evidências. Repare, no primeiro episódio de Demolidor Born Again, minutos antes de morrer, o Fog Nelson menciona uma testemunha que ele estaria escondendo para algum caso envolvendo um acontecimento no Red Hook. O que é o Red Hook? É um lugar que não foi só mencionado dessa vez. Foi mencionado outras duas vezes pela Vanessa e pelo Rei do Crime, e o próprio Rei do Crime foi até esse lugar no episódio 4. Ou seja, esse lugar é mega importante. Mas isso, por si só, não representa que o Fog não morreu. De fato, não significa. Mas é um lugar misterioso e que o Nelson tinha algum caso que até agora passou batido pela gente, pelo próprio Matt Murdock, pela Karen Page, por geral. Mas é um caso que ficou jogado aí. E a gente quer respostas para isso. E eu acho que a gente vai ter até o final da temporada. Então, até para você não perder nada de Demolidor Born Again, já fica o convite para você se inscrever no canal, porque toda terça-feira, assim que sai o episódio, a gente já vem aqui no canal e faz todos os comentários com as primeiras impressões, além é claro, né, de muitas teorias e análises durante toda a semana. E nessa terça aqui, se liga porque saem 2 episódios às 10 horas da noite. Então vai demorar um pouquinho mais para análise, né, porque é o dobro de tempo de conteúdo. Então para gravar também demora um pouco mais, mas vem aí na madrugada aí de terça para quarta, tudo sobre episódios 5 e 6 de Demolidor Born Again. Então fica de olho aqui no canal. Uma coisa muito interessante que a gente tem que ressaltar aqui, né? No final da terceira temporada de Demolidor da Netflix, o Wilson Fisk, né, o Rei do Crime, disse pro Matt Murdock que ia se vingar dele, né, através do Nelson Fog e também da Karen Page. Porém, quando o Rei do Crime e o Matt Murdock se encontram no episódio 2, eles conversam e pelo batimento cardíaco do Rei do Crime, né, o Demolidor iria saber se ele estava falando ou não a verdade com relação à morte do Fog. E o Rei do Crime diz que não tem nada a ver com aquilo e de fato o coração dele tá normal, senão a série teria mostrado pra gente. E o próprio, né, Matt teria percebido. Então assim, o Rei do Crime de fato não tem nada a ver com isso. Só que vamos pensar, quem atirou no Fog foi o mercenário. E o mercenário, ele queria vingança contra o Rei do Crime, e não contra o Demolidor no final da terceira temporada de Demolidor da Netflix. Então se a gente parar pra pensar, nem faz sentido ele ter ido matar o Fog, porque ele claramente estava ali para matar o Fog, e na sequência ele mira na Karen Page e não consegue acertar. Mas cara, o mercenário, ele consegue acertar até uma mosca, se ele quiser. Como ele teria errado o tiro na Karen Page? Isso é impossível. Ele não queria acertar a Karen. Assim como o tiro no Fog foi uma armação. Vamos lembrar aqui um acontecimento já antigo no UCM. Mas lembre-se, em Capitão América 2, O Soldado Invernal, um dos melhores filmes da Marvel toda, o Nick Fury, ele simula a própria morte. O Capitão acha que ele morreu, a Viúva Negra acha que ele morreu e ele não morreu, ele reaparece depois. Por quê? Ele fez com que o coração dele batesse apenas uma vez por minuto, permitindo com que ele continuasse vivo, mas é um batimento tão rápido que é imperceptível. E as pessoas acham que de fato ele teve uma parada cardíaca e morreu. Por quê? Por quê? Me pergunto por quê. O mercenário não possa ter atirado uma bala com uma substância que permitisse isso acontecer com o Fog, a ponto de todo mundo achar que ele morreu. A própria Karen Page, quando ele tá ali, parece que ele morreu. A gente ouve os batimentos dele através do Matt e a gente acha que ele morreu. Mas se para você todas essas evidências envolvendo aí o próprio mercenário ainda não são suficientes, vamos para referência. E não é uma referência qualquer, é uma referência aos quadrinhos e que a própria Marvel fez referência na sua página do Instagram. Eu já explico. Mas agora
para tudo com o nosso plantão aqui no meio do vídeo. Isso porque vazaram imagens da segunda temporada de Demolidor Born Again, que está sendo gravada nesse exato momento. E nessas imagens a gente tem ele, Matt Murdock, o Demolidor, usando pela primeira vez o uniforme preto. Esse uniforme que é tão clássico quanto o vermelho nos quadrinhos, é maravilhoso. A gente vai ver Charlie Cox com esse uniforme na segunda temporada, hein? Olha, simplesmente cinema. Pouco antes da morte do Nelson, a gente tem os três amigos saindo do escritório de advocacia deles, em Hell's Kitchen. E o número que tem na parede, do número da casa, né, onde fica o escritório deles, né, dos três amigos, é o mesmo número da revista em quadrinhos na qual a gente tem a falsa morte de Nelson Fogg. Sim, nos quadrinhos, o próprio Nelson simula a própria morte e fica escondido numa situação envolvendo testemunhas, né? É aquela questão de proteção a testemunhas. Ele é testemunha de alguma coisa e aí deixam ele escondido para proteger ele. As pessoas acham que ele morreu e aí você não vai atrás de alguém que você acha que está morto. Aqui pode ter acontecido algo parecido. E na própria página do Instagram da Marvel, de Demolidor, eles publicaram essa referência. Eles falando que a morte do Nelson é uma referência à falsa morte dele na série dos quadrinhos do Demolidor. E aí, eu digo mais. Para mim não é algo tão concreto assim, mas o ator que faz o Nelson Fogg está confirmado nas gravações da segunda temporada, que estão acontecendo nesse momento. E aí eu te pergunto, o que ele estaria fazendo lá se ele está morto? Pode ser uma coisa de passado, né? Alguma cena de passado, alguma memória do próprio Matt Murdock ou da Karen Page, que também está confirmada e tal. Mas assim, diante de tudo isso que eu coloquei aqui, não acaba sendo meio suspeito? Eu acredito muito que o Nelson esteja vivo. E que se não nessa temporada, na segunda temporada, a gente vai descobrir mais sobre isso. Há rumores nesse momento de que nos dois últimos episódios de Demolidor Born Again, né, aqui da primeira temporada, a gente vai ter a volta do mercenário. E o mercenário voltando pode abrir as portas para justamente esclarecer essa questão. Ele matou ou não o Fogg? Por que ele teria simulado a morte do Fogg? Quem mandou o mercenário fazer isso? São perguntas que a gente ainda não tem uma resposta, mas a gente sabe, por incrível que pareça. Dessa vez não foi o rei do crime. Mas quem foi? Qual o objetivo? O que tem a ver com esse Red Hulk? Todas essas perguntas a gente vai continuar decifrando episódio por episódio de Demolidor Born Again, que a gente vai trazer tudo aqui pra você. Então se inscreve no canal, deixa o seu like para ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. E aqui na tela tem outros vídeos falando tudo de Demolidor Born Again, com a cobertura completa aqui no Cultura Pop Cia.